Oi, gente! Esta semana teve sessão do Congresso Nacional, em que deputados e senadores decidiram sobre 8 vetos presidenciais e projetos orçamentários que envolvem mais de 27 bilhões de reais. Na Câmara, as votações continuam paralisadas. Para entender mais, acompanhe agora comigo o resumão desta semana. Vou começar falando do que rolou, a sessão do Congresso Nacional. Ela só aconteceu por causa de um acordo entre os partidos e o governo que permitiu as votações. E foram várias votações, viu? Vamos lá. Primeiro, os vetos presidenciais. Destaco que veto presidencial é uma discordância entre legislativo, deputados e senadores, e governo, presidente da República. Sempre acontece quando um assunto que foi aprovado pelo Congresso, mas depois o presidente barrou, vetou por algum motivo. Então, volta para o parlamento para bater o martelo se deve mesmo virar lei ou não. Na sessão desta semana, 2 assuntos tiveram vetos derrubados, ou seja, vão virar lei. Um deles é sobre gestão de assistência social e o outro era polêmico, a chamada desoneração da folha. Ela tem esse nome porque permite que empresas façam o cálculo da contribuição para a Previdência Social em cima do faturamento, em vez de ser sobre a folha de funcionários. Na prática, sai mais barato para as empresas. Isso já está valendo para negócios de 17 ramos da economia, como calçados, têxtil, tecnologia da informação, construção civil. A questão é que ia deixar de valer no final do ano. Ou seja, a derrubada do veto significa um ano a mais que essas empresas vão poder pagar menos contribuição previdenciária. Alívio no caixa, né? O grande argumento considerado na votação para manter esse benefício é que esses setores empregam muito, cerca de 6 milhões de trabalhadores, e a desoneração pode ajudar a evitar mais desemprego no meio dessa crise toda. Mas tem um custo. Segundo o governo, os cofres públicos deixarão de arrecadar cerca de 10 bilhões de reais por causa disso. Bom, seguindo adiante, foram mantidos 6 vetos do presidente Jair Bolsonaro sobre diversos assuntos, entre eles carência de 8 meses para começar a pagar o Pronamp, aquele financiamento para micro e pequenas empresas com juros baixíssimos por causa da pandemia. Outro veto mantido trata do auxílio emergencial. Na prática, diversas categorias como pescadores artesanais, motoristas de vans escolares ficam mesmo sem direito de receber o auxílio emergencial de R$ 600. Também confirmou que não pode acumular Bolsa Família e auxílio emergencial. E não existe mesmo a possibilidade do pai que sustenta sozinho os filhos receber 2 cotas, R$ 1.200, assim como acontece com as mães. Isso para evitar que homens que não têm a guarda usem o CPF do filho para ficar com dinheiro. Bom, gente, reforçando, vetos mantidos significam que esses assuntos não viraram lei. Bom, só mais uma observação sobre os vetos. Mais de 20 ainda precisam ser votados e tem veto que vem sendo adiado desde o começo do ano por ser muito polêmico, como é o caso do que trata do chamado pacote anticrime. Seguindo adiante, deputados e senadores aprovaram também 29 projetos de lei que mudam o orçamento público federal deste ano, destinando mais de 27 bilhões de reais para diversos órgãos e ações do setor público. Aqui não tem nem condições de eu me aprofundar porque é muita coisa. Só para dar uma palhinha, uma das críticas durante a votação é que foi retirado quase 1,5 bilhão de reais de universidades e institutos federais. O presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, disse que o dinheiro deve ser devolvido para a educação em outro projeto a ser votado mais adiante. De Congresso, é isso. Agora na Câmara. Na Câmara, as votações do plenário continuam paradas. A obstrução completou um mês. Os motivos continuam os mesmos. Primeiro, pressão para votar a medida provisória 1000, que prorroga o auxílio emergencial. Quem quer votar quer trazer de volta os R$ 600. Mas o governo diz que não tem como continuar pagando esse valor, então na prática é melhor nem votar. Assim fica tudo como está. O pagamento até o final do ano de parcelas de R$ 300. Outro motivo para a obstrução, a disputa pelo comando da Comissão Mista de Orçamento, a mais importante do Congresso, porque é por lá que passam todos os gastos do governo federal. Soma-se a isso, eleições municipais.
Ah, mas tem previsão para as votações destravarem? A gente ouviu deputados da bancada governiça, do centro e de oposição. Dá uma olhada. E não há perspectiva de término da pandemia nem em 2020, nem em 2021. E a redução do auxílio emergencial à metade é um agravamento para a grande maioria do povo que não tem perspectiva nesse momento. Por isso, nós da oposição estamos obstruindo a pauta até que a medida provisória 1000 entre na pauta para votação. Nós queremos disputar o retorno do valor do auxílio emergencial para beneficiar a maioria da população que hoje vive deste auxílio emergencial. A oposição faz uma obstrução política legítima de quem quer constranger o governo e a sua base, insistindo na votação da medida provisória número 1000 para que possam apresentar emendas aumentando o valor do auxílio emergencial, mesmo sabendo que isso é insustentável do ponto de vista fiscal. Por outro lado, a disputa pela CMO antecipa o processo sucessório da Câmara. Na Câmara, as questões são muito simples. Quando você não tem acordo, e efetivamente não há um acordo na CMO, você usa as regras regimentais ou vai para o voto. O que não dá é para ficar brincando com o país de não instalar a CMO. Não chegou-se a um acordo sobre quem vai presidir a Comissão do Orçamento, e isso também está inviabilizando as pautas, o desenvolvimento das pautas, juntamente com as eleições. As eleições tiraram de Brasília os deputados, poucos temas estão sendo discutidos com a participação dos deputados. Então essa é a razão do atraso que nós temos. Eu acredito que depois do término das eleições nós vamos ter a possibilidade de avançar um pouco nessas pautas. Antes de eu finalizar, lembro que nem só de votações vive o plenário, né? Esta semana, deputados e senadores fizeram discursos indignados em relação ao julgamento da acusação de estupro da jovem Mariana Ferrer, de Santa Catarina. O réu, o empresário André Aranha, foi inocentado porque houve um entendimento de que ele não teve a intenção de estuprar. O caso foi em 2018 e o julgamento ocorreu em setembro último, mas a repercussão só veio agora por causa da divulgação de vídeo e detalhes do julgamento. Além dos discursos, Câmara e Senado tomaram providências práticas. O Senado aprovou por unanimidade um voto de repúdio à conduta do advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho, do juiz Hudson Marcos, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e do promotor de justiça Tiago Carriço de Oliveira, por entenderem que eles distorceram fatos de um crime de estupro, expondo Mariana Ferrer a sofrimento e humilhação. As procuradorias da mulher da Câmara e do Senado, além da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, em ações independentes, provocaram órgãos como Conselho e Corregedoria Nacional de Justiça, Conselho e Corregedoria Geral do Ministério Público, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e Conselho Federal da OAB para tomarem providências. Entre os pedidos, a anulação da sentença e a punição dos envolvidos. Bom, gente, é isso. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.